Boa tarde. O título do trabalho é Sistema de Previsão de Nível de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas. Bom, basicamente a competitividade empresarial é um assunto cada vez mais relevante nesses últimos anos, principalmente quando se trata no contexto de pequenas e microempresas. Eu trouxe um gráfico aqui do IBGE que mostra o crescimento de empresas e organizações ativas nos últimos anos. E dá para ver que tem uma curva entrando em ascensão bem no finalzinho desse gráfico, que são os anos mais recentes. Vale também ressaltar que 93,7% dessas organizações são micro e pequenas empresas. Ou seja, isso tudo corrobora para que as micro e pequenas empresas acabam tornando um mercado muito competitivo, e elas precisam se manter competitivas se quiserem sobreviver e crescer dentro do mercado. Bom, quando o assunto é competitividade empresarial, um dos principais temas que a gente aborda é inovação. Aqui, para mostrar a importância desse tema, eu trouxe um trabalho que possui como assunto análise da influência de inovação em corporações em seu valor de mercado. E basicamente a conclusão desse trabalho, que foi um estudo realizado na China, é que a abertura da empresa a ideias inovadoras, a inovação influencia positivamente no seu equity, ou seja, no seu valor de mercado. Então, tornando aí a inovação um aspecto muito relevante dentro das micro e pequenas empresas. Porém, o processo de inovar não é um processo tão simples quanto parece. Ele é complexo e não garante que as empresas vão obter os melhores resultados. Esse trecho foi retirado do tese de doutorado do professor Bayerle, que o título é Relação e Influência entre Inovação e Competitividade em Micro e Pequenas Empresas do Sul do Brasil. E esse trabalho foi basicamente uma das bases para esse projeto de pesquisa. Bayerle propôs um modelo teórico baseado em estudos científicos estabelecendo relações entre indicadores de inovação e critérios competitivos, para ver como é que funcionava esse relacionamento entre os dois termos. E ele usou esse modelo teórico e aplicou ele num questionário com 66 micro e pequenas empresas, onde foram levantados os níveis de importância dados por gestores em relação aos indicadores de inovação. Ou seja, os gestores iam lá e marcavam entre pouco importante e até muito importante. A partir dessa tese desenvolvida pelo Bayerle e pelas conclusões que ele chegou, foi possível estabelecer os objetivos desse trabalho, que é desenvolver um sistema de avaliação de nível de competitividade de micro e pequenas empresas, expandir esse sistema para possibilitar o uso por outras áreas de pesquisa e validar a assertividade das respostas retornadas por aprendizado de máquina com especialistas na área. Bom, em relação à metodologia, a gente tem os seguintes itens. Primeiro foi feita uma revisão bibliográfica sobre os principais assuntos relacionados ao tema, tanto redes neurais, competitividade empresarial, inovação. O segundo e terceiro item se tratam de desenvolvimento, tanto o desenvolvimento da aplicação para os empresários, quanto a expansão, a generalização da aplicação para os administradores do questionário. E o quarto item é a validação do sistema com usuários. Bom, um pouquinho mais sobre a ferramenta proposta, por exemplo, sobre a aplicação do usuário. Ele tem a possibilidade de escolher entre os questionários disponíveis e responder um questionário e obter a resposta de acordo com o tema. Por exemplo, um dos questionários disponíveis vai ser o questionário do professor Bayerle. E vão ter 33 perguntas sobre o nível de importância de cada critério de inovação. E ao final, quando ele submete a resposta, o sistema faz um cálculo com rede neural artificial de acordo com as respostas que já tinham sido enviadas antes e prevê o nível de competitividade da empresa, entre baixo, médio e alto. Esse é só um exemplo de aplicação. E a aplicação do administrador, que no caso seria o pesquisador que tem interesse em disponibilizar o questionário para o usuário comum. Ele consegue carregar dados do questionário que já foram respondidos e classificados, e ele consegue também alterar alguns dados da rede neural para garantir que as respostas tenham uma certa assertividade. Bom, esse trabalho é uma parceria entre dois projetos de pesquisa. Tanto a aplicação que foi desenvolvida com interface gráfica em Flutter foi desenvolvida por mim, e a rede neural desenvolvida em Python e disponibilizada via web service também em Python pelo bolsista Fernando Franco. E a comunicação dessas duas pontas acabou possibilitando se tornar um projeto mais robusto. Aqui tem as referências. Os agradecimentos à Universidade de Santa Cruz do Sul e ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Unisc, PUIC. Muito obrigado.